Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha? Hoje nós continuamos no grupo 2, mas nos módulos 21 e 22, que estão lá nas páginas 18 e 19 da nossa apostila. O tema de hoje é recursos argumentativos. O texto começa informando que muito se tem dito da necessidade de melhorar a área da educação, especialmente nos níveis mais básicos, né? Melhorar o pensamento e a forma de escrever e de raciocinar dos jovens. Então, ele inicia dizendo e dando um exemplo de que as próprias questões climáticas, tão importantes na atualidade, não são utilizadas, pensadas, raciocinadas. Então, a apostila nos apresenta aqui um texto: brasileiros ainda não têm educação climática, diz jovem ativista, colocando como uma forma de argumentar, né, trazendo formas de argumentação para auxiliar o nosso conhecimento, auxiliar o nosso poder de raciocínio. Então, nós vimos já na aula passada a questão das citações. São formas de dar credibilidade ao nosso argumento, à nossa forma de explanar uma ideia, de colocar um conhecimento no papel. Então, existem outras formas também de dar credibilidade ao nosso argumento. São algumas outras estratégias que podem ser usadas. Então, nesse momento, os módulos que estamos estudando agora vão nos apresentar essas estratégias, que seriam 4. Menção a fatos e ideias de autoridades, perguntas retóricas, títulos criativos e uso de metáforas. Então, essas seriam estratégias de argumentação. Vamos lá? A primeira delas, nós colocamos aqui no item como apresentação de fatos. Usamos dados já referendados por quem entende do assunto, dando autoridade e credibilidade ao seu argumento. Ou seja, no momento que você está fazendo um texto para dar uma base mais sólida aos seus argumentos, ao seu texto, você faz uso de dados que alguém que tem uma autoridade naquele assunto já falou. Então, você pode apresentar um texto, você pode se basear em algo que alguém já usou e alguém que tenha autoridade para isso. Né? Então, esse alguém, a fala desse alguém, ela dá maior credibilidade, ela dá mais robustez ao seu texto, ao seu argumento. Ok? Nós vamos ver exemplos disso nesse texto que eu já mencionei, né, que está lá na página 18 da sua apostila, que depois eu quero que você leia com bastante cuidado. A segunda estratégia de argumentação é uma pergunta retórica, ou seja, retórica é de um discurso. Então, é uma pergunta feita sem a necessidade de que você tenha uma resposta. No texto que está na apostila, a Greta, a estudante sueca, faz a seguinte pergunta: para que estudar se não há futuro? Então, ela está fazendo uma pergunta que ela não quer uma resposta sobre isso. É uma pergunta retórica, uma pergunta que vai fazer com que nós questionemos essa pergunta. É um discurso que inicia a sua argumentação. Então, essa também é uma boa estratégia de argumentação. A terceira estratégia é a elaboração de um título. É aquilo que vai chamar a atenção do leitor. Então, na elaboração de um título, fazemos uso da criatividade, chamando a atenção para o ponto central do que queremos dizer, para o ponto central da nossa argumentação. Veja bem que uma isca para o leitor. Como nesse texto: brasileiros ainda não têm educação climática, diz jovem ativista.
Ou seja, esse título é um cartão de visitas, né? Ele traz uma boa impressão, ele chama a atenção, ele funciona como um atrativo para o leitor. O leitor vai ficar instigado, com vontade de saber por que ela está fazendo essa afirmação, que nós não temos educação climática. E, finalmente, a quarta forma de argumentação, de estratégia para isso, é aquela chamada de construção metafórica. Então, para a gente entender o que é isso, nós precisamos saber o que é metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem onde se faz uma comparação. Então, veja bem, uma metáfora é: a paixão queima, aquela menina é uma flor. Isso não é uma comparação, isso é uma metáfora. Comparação seria se nós disséssemos: a paixão queima como o fogo. Aquela menina é parecida como uma flor. Quando eu digo isso, como tal coisa, eu já estou fazendo uma comparação. A metáfora é diferente, é uma figura linguística. Ela é bem usada em textos poéticos, mas é interessante também num texto qualquer, porque ela dá um toque especial ao texto, né? Ela auxilia na estratégia da minha argumentação. Então, na construção metafórica, eu faço uma comparação sem colocar aquela palavrinha, como tal coisa. Eu falo diretamente, como se a paixão queimasse mesmo, como se aquela menina fosse propriamente uma flor. Então, nós vimos aí as 4 estratégias de argumentação, que vão dar uma robustez ao texto. Finalmente, vamos para a nossa tarefinha do dia. Eu quero lembrar vocês que o resultado, né, que vocês vão me encaminhar via WhatsApp, ele vai servir de um documento que comprova a sua participação na aula e a feitura dos exercícios. Então, antes de fotografar, os exercícios que vocês fizerem na apostila, coloquem lá no alto dela o nome, a série e a data que vocês estão fazendo. Porque depois vocês vão fotografar, enquadrar bem direitinho para me mandar pelo WhatsApp. Isso vai ser encaminhado para a diretoria e para a diretoria de ensino, comprovando que vocês estão tendo efetivamente aula e participando dela, ok? Então vamos lá. Para segunda-feira que vem, dia 11, os exercícios das páginas 23 a 25 e 26 os exercícios 3, 4 e 5. Ou seja, são os exercícios respectivos aos módulos 21 e 22 da apostila. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar no horário de 7 às 18 horas. Um abraço e até a próxima aula. Não esqueçam da leitura do mês. Comédias para se ler na escola, de Luiz Fernando Veríssimo.